Agora sim nós vamos para o nosso assunto de manchete. É o seguinte, em uma das cerimônias lá em Foz do Iguaçu, o Lula estava falando sobre a importância dos jovens universitários se envolverem com política, gostarem de política. E até a fala é, de certa maneira, interessante, gostem de política. Se vocês não gostam dos políticos, tudo bem. Até aí, beleza, ok. Mas, no entanto, chegou um momento da fala em que ele fala que o presidente Bolsonaro surgiu por conta das pessoas não gostarem de política, falarem de política, essa coisa toda. Aí, pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Por muitas vezes aqui eu disse, olha, não é papel de presidente da República, quando falávamos do Bolsonaro. No entanto, ao que eu vejo com o passar dos dias, é que Lula tem o mesmo modo operandi. Ele não esquece do Bolsonaro. Ele leva o Bolsonaro pro café da manhã, leva o Bolsonaro pro almoço, pro jantar. Tá sempre com o Bolsonaro na cabeça. Ele tem que estar com o Brasil na cabeça. Essa era uma crítica que eu fazia ao Bolsonaro e estendo ela ao Lula. Porque me parece, eu vou usar uma expressão aqui, todo mundo é farinha do mesmo pote. É o que parece. Nós vamos ver e ouvir o que disse o Lula nesse discurso de ontem lá em Foz do Iguaçu. E, sobretudo, vocês jovens, pelo amor de Deus, normalmente vocês são induzidos a não gostar de política. Não gosta de política, porque política é tudo ladrão, política é tudo corrupto, eu não gosto de político. Quando a gente não gosta de política, nasce uma titica como o Bolsonaro. É isso que dá. É isso que dá. Por isso, vocês não precisam gostar do político, mas você tem que gostar de política. Porque quando vocês não acreditarem mais em ninguém, quando vocês não acreditarem mais em nada, quando na cabeça de vocês estiver passando a ideia que ninguém presta, pelo amor de Deus, ainda assim não desista. Entre você na política, porque o político bom que você quer está dentro de você, não está dentro de mim. Por isso, gente, vamos construir o país do nosso sonho. Um abraço e até a inauguração da Willa, se Deus quiser. 7h53. Repita. 7 horas e 53 minutos. Eu vou começar com você, Kim Rafael. Teu semblante está apto a falar. Eu gostaria que você falasse com palavras o que diz o seu semblante nesse momento. Eu acho que o Lula teria que ter mudado o discurso dele. Primeiro, quando ele falava da titica, né? E também as pessoas que não gostam de política, enfim, tinha que ser assim. Quando a gente rouba tanto, nasce o Bolsonaro. Foi o que aconteceu, né? Ele não fala do governo petista desde o primeiro mandato até o da Dilma, antes dela ser impeachmentada. Ele não acaba falando como é que estava a economia nessa época. Mas me dá muita saudade do Temer. O Temer era um cara que conseguiu fazer muitas reformas, ou pelo menos encaminhar muitas reformas, e era um cara centrado, tranquilo, não batia ninguém. Acabou preso também, tá aqui no Pois final. mas hoje tá livre de novo, né? É assim, vai querer agora falar que todos os políticos hoje não saem dessa forma? Eu acho que ele tá forma? advogando pra alguém também aí que... Pra quem? Eu tô dizendo de política na geral, Kim. Agora, falando realmente pra quem o presidente fala, né, para a população, tem que ser uma pessoa mais ponderada e tranquila. Porque assim, você já ganhou a eleição, você tem que entender isso. Ganhou a eleição, não vai precisar falar apenas para os seus, né, aquela militância, etc. Assim como o Bolsonaro, assim como o Lula. Então, para de olhar para o passado e dizer assim, o Bolsonaro. Parece que não vai esquecer do Bolsonaro nunca. O Bolsonaro tá inelegível, Lula. Esqueça, vá governar esse país, pare de ficar viajando e vá governar esse país. Rigon. Só para lembrar, eu acho que o Lula não devia ter falado. É um palavrão de criança, como xixi. Isso é complicado de falar. Titica é considerado pelo dicionário informal como palavrão de criança. É criança que fala titica ao invés de aquelas palavras que não dá para falar de manhã. Aquilo que o Bolsonaro usou, por exemplo,
na reunião do dia 22 de abril de, Só porque é um palavrão de Reunião criança, não privada, tem o né? de significado que tem. 2020, Reunião privada. com mulheres, Isso. inclusive, com mulheres Os lá seus- presentes e tudo. O seu subornado. Ele usou 43 palavrões, o mais leve começava com M. Mas ele não é mais Com presidente, F. Igor. Com Não, F. o objetivo agora Eu aqui... estou falando... Primeiro, eu comecei meu raciocínio dizendo que eu reprovo o que o Lula falou. De ter usado um palavrão de criança Não dentro de existe uma isso. universidade. A questão Isso é é o o local. significado que importa. Isso não é palavreado de chefe de Estado. Tá? Mas isso não é nada comparado com o que o Bolsonaro falou daquela reunião Excremento de de galinha. 22 de abril de 1920. Que ele falou 43 palavrões. O menorzinho, o mais leve, começava com M. Então, se o Lula fosse o Bolsonaro, ele não falaria titica, que tem o mesmo significado, só que é um palavrão considerado palavrão de criança. Eles estão se assim equiparando. como Quando em outras discurso, palavras que discurso não falar que de o Bolsonaro manhã. começou Vamos fazer o a seguinte, xingar. Marcelo, vamos lá. Eles de estão se palavrão ele equiparando. entende, Eles mais estão que o Lula. eles estão se Mas o Lula tá equiparando. errado. Eu vou... Calma, irmão. Eu vou com o Fernando Tupan. Tupan é 1 minuto também. Na minha concepção, Tupan, eles estão se equiparando, porque nessa semana tem um vídeo do Lula também dizendo que ele não quer nem saber de notícia de morte de ninguém, como o Bolsonaro fez lá atrás. Então, assim, eu acho que eles estão se equiparando, não estão, Fernando Tupan? Exatamente, são tudo farinha do mesmo saco, Paulo Caetano. Mas o Lula soltou uma fake news caprichada, que vale por 50 de qualquer político de direita. Sabe por quê? Porque ele falou que o desinteresse do jovem na política é que fez surgir o Bolsonaro. Não foi isso. E o Kim falou certo. Quem fez surgir um Bolsonaro foi a corrupção do PT nos governos Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Eles são culpados de aparecer Bolsonaro. E eles vão ser culpados nos próximos anos, ele, principalmente Lula, porque está fazendo a direita se reunir, criando mártires para falar durante muitos e muitos anos. Quando ele deveria esquecer Vai, toda Fernando. essa turma e fazer o governo dele, o que não acontece atualmente, Paulo Caetano. Já vou com o Naman. Naman, eu vou com você no mesmo raciocínio. Eles se equiparam, e aí me parece que é uma prática. E aí o Lula falando, vocês têm que gostar de política, mas é política, é dessa política que a gente não gosta. Parece-me que o presidente atual estava se dirigindo à juventude. Parece-me que ele não está entendendo nada do que os jovens estão preocupados, né? Esse tipo de palavrão nem chega mais na mente dos jovens. Essa proposta de que o jovem goste de política, com esse tipo de política que a gente tem tido nos últimos mandatos, né, inclusive o anterior, não vai inspirar ninguém. As pessoas não estão preocupadas com isso. O jovem hoje ele quer ser respeitado, quer ser tratado com mais dignidade, com uma nova forma de lidar com a vida. Então, esses políticos estão completamente fora do padrão. É muito simplista você dizer para um jovem que ele precisa gostar de política quando você não tem pessoas que inspirem os jovens a viverem de uma forma mais bonita, mais saudável, mais bela. Os nossos jovens estão sem esperança alguma. A política, da forma como ela tem sido conduzida no nosso país, ela está falida. A nossa nação vai se tornar um caos, como já acontece lá na França. É isso que vai acontecer. Pamela Bussolini? Paulo, foi até interessante o Rigon trazer essa questão da reunião do Bolsonaro, porque eu, pensando nisso, chega à seguinte conclusão. Naquela reunião que o Bolsonaro falou alguns palavrões e tudo mais, ali com a equipe dele, era uma reunião privada. Essa do Lula é um discurso público, numa universidade, inclusive quando ele fala titica, né, que vai um pouco contra o que o pastor está falando, ele é ovacionado por aqueles estudantes que estão ali. Então, veja bem, um fala para um público, né, e em rede nacional e tudo mais, de forma pública, e o outro estava falando no privado. Por que eu estou dizendo isso? O Lula pode ser tudo, né, menos bobo. Enquanto ele bota a roupa de palhaço, joga a bolinha para cima, e as pessoas ficam olhando para isso, ele chamou o Bolsonaro de titica, ele falou que ele não quer ser incomodado com a morte do fulano de tal, com o telefonema, A gente está com uma gasolina a quase R$6, né? R$6,
mas não tem pandemia, ou a França não, a Rússia não invadiu mais nenhum país. A gente está aí com uma reforma tributária que, de acordo com a Abras, vai aumentar em 60% o valor da cesta básica, né? Então vai ser de lascar. Fora outras coisinhas, né, que o pessoal não recebeu a picanha, e também lá na reforma tem uma desestimulação ao consumo de alguns produtos através de tributação, inclusive a cervejinha. Então, até o valor da cervejinha vão aumentar o imposto. Então, enquanto ele joga a bolinha e fica fazendo essas micagens, essas palhaçadas, né, tem coisas passando que o brasileiro não está vendo. E é para isso que a gente precisa olhar. Parar de olhar para esses discursos de palanque que ele não para de fazer, não saiu da campanha, e acordar para o que está vindo por aí. Porque se essa reforma passar e outras coisas que esse governo está fazendo passar, aí sim a gente vai estar lascado e na titica, literalmente. Aguinaldo Vieira. Olha, o que me chamou a atenção no discurso foi a fala dele ao dizer que vamos construir um país dos sonhos, né? Mas e os 11 anos que estiveram no poder, né? Não conseguiram construir esse país maravilhoso, né? E desnecessário, né? O comentário, acho que isso, né, é mais um que está fazendo o que o Bolsonaro fez, né? Esqueceu que as eleições já acabaram e sempre quando criticar, nós estamos aqui falando que o Lula falou do Bolsonaro, né? Então é uma estratégia horrível de política que volta, de certa forma, mesmo que criticando, você coloca o nome de, né, um suposto candidato, né, você volta com aquilo. Então, como eu já disse anteriormente, o Lula construiu o Bolsonaro e depois o Bolsonaro no poder construiu o Lula de volta. Então, são idiotices que levam. E isso não é um status, isso não é uma condição de um presidente, né, seja ele de qual lado for, fazer um tipo de discurso, né, menosprezando, criticando, falando do outro, né, desnecessário. E, como já disseram aqui, vamos trabalhar pelo país, para de fazer discursinho, né, e o que chamou a atenção também foi todo mundo aplaudindo, todo mundo, até o nosso presidente da Itaipu lá, o Enio Verri, né, louco com a situação, ovacionando, desnecessário, não são figuras públicas, não foi para isso que a gente votou nesses candidatos, né? Não é para isso que a gente quer um presidente, ou um presidente da Itaipu também, ovacionando um discurso esdrúxulo desse do atual presidente do país.